eu não sei fazer poker face, entendeu? É, então, se eu tô meio de mal, de saco cheio, eu apareço de saco cheio, entendeu? Se eu tô contente, eu apareço contente, eu não consigo ficar fingindo muito. O objetivo de diálogos com a inteligência é estimular debates bem fundamentados sobre assuntos importantes ou em alta no Brasil e no mundo. Eu sou Christian Lentz, cientista político, professor, pesquisador, editor do Insight Inteligência, cronista do meio, acabou o dedo, mas ainda tem que dizer, é apresentador deste programa, esse aqui. Eu fico muito feliz em anunciar que hoje vamos receber um dos maiores sociólogos do Brasil, na minha modesta opinião, e de todo o resto da comunidade científica brasileira, Adalberto Cardoso, que se especializou no estudo da sociologia do trabalho, da sociologia urbana e das desigualdades sociais. Adalberto, com a graça do Senhor, é colaborador assíduo da revista Insight Inteligência, ele é nosso conselheiro, já escreveu para as edições 62, 68, 71, 72, 79, 81, 85 e 99, e eu acho que ainda está faltando. Ai! 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 São só 3. 1, 2, 3. Adalberto, querido. Adal, que Adalberto é o cacete. Adal, querido, é um prazer estar aqui com você. Enfim. Do que nós vamos falar, meu Deus? Eu sou todo ouvido, sou todo seu. Adal, desde 2017, a gente nunca mais parou de ouvir falar em reforma da Previdência, né? Governo Temer, né? Mas as discussões parecem muito rasas a maior parte do tempo, né? Por quê? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu que agradeço você ter vindo. Um prazer estar aqui, vamos conversar, né? Eu adoro a revista, acho essa revista espetacular. Ela atinge um público mais amplo, com artigos de fundo, de análise sobre o Brasil e o mundo, né? Ela está sempre muito bem antenada. Então, é um prazer escrever para vocês, é um prazer estar aqui falando contigo. Vim assim informalmente porque é verão no Rio de Janeiro, quem está assistindo aí, viu? Nem eu aguento mais usar o paletó. Dezembro, meus amigos, dezembro. Então, essa história da reforma da Previdência, ela ganhou... momentum. Momentum durante o governo Temer, mas na verdade isso vem de muito tempo, né? Tentativas de reforma da Previdência começaram lá no governo Sarney, pelo menos debates sobre isso já, e sempre em torno de uma compreensão muito limitada do que é a Previdência Social, né? Porque, no Brasil, porque tem especificidades no Brasil. No mundo inteiro é muito parecido. Porque começou lá atrás, há 50, 60, 70 anos atrás, como uma espécie de pirâmide. Você tem que estar sempre gente entrando na base, que a hora que o pessoal começar a sair, a base tem que estar sempre se alargando, né, para poder financiar aqueles que estão se aposentando. E na concepção originária disso, todo mundo sabia que em algum momento isso ia estourar, como as pirâmides estouram. Vai chegar um momento que você não vai ter tanta gente na base para financiar quem está saindo. Quer dizer que o sistema do previdenciário é um esquema de pirâmide? É parecido com o esquema de pirâmide, entendeu? É muito parecido, né? E isso vale para a previdência privada também. As pessoas que estão entrando em previdência privada achando que vão estar felizes no futuro, né? Você já tem em vários lugares do mundo previdência privada quebrando e fundo público tendo que cobrir, né? Fundo da Varig quebra, fundo público tem que cobrir, né, para salvar, enfim, e assim por diante. Então, a concepção é burra, no sentido de que essa ideia de que o equilíbrio tem a ver com o equilíbrio patrimonial, né? Você tem X pessoas entrando, financiando X pessoas, X menos tantos pessoas saindo, então você tem que ter um equilíbrio entre entradas e saídas. No Brasil isso foi rompido com o Fundo Rural, né, que deu acesso à Previdência Social para os trabalhadores rurais que nunca tinham contribuído e continuam não contribuindo. Então, a Previdência Social no Brasil se tornou uma política social de salvaguarda dos idosos no campo brasileiro que nunca tinham contribuído, continuaram não contribuindo, mas que estavam precisando ser amparados, né? Isso cria um problema atuarial,
já lá nos anos 70, tá certo? Porque incluiu uma população imensa, né, de possíveis beneficiários. E já, não só possíveis, mas como de fato. Ninguém toca nisso. Nos debates sobre a coisa da crise da Previdência, a Previdência está quebrada, não sei o quê. Ninguém toca nesse ponto. O problema da Previdência no Brasil e em todo o mundo não é o equilíbrio entre entradas e saídas. Não é? É você definir como é que você vai financiar a Previdência. Tá certo? O modelo contributivo, que é mundial, né, ele foi exitoso até um certo momento numa sociedade salarial, em que, na França, por exemplo, você tinha 90% das pessoas, né, assalariadas, formais, contribuindo regularmente para a Previdência Social, e um X, né, saindo, uma Previdência muito generosa, com pessoas com 60 anos, né, se aposentando, e as mulheres com 50 anos se aposentando, não sei o quê. Ainda com vida produtiva, né, por mais 20, 30, 40 anos. Né, à medida que a vida começou a se alongar, a esperança de vida. Né? Então, lá apareceu esse problema, na Europa, né? Mesmo numa sociedade salarial em que a imensa maioria da população contribuía para a Previdência Social, então essa coisa é solidária, né? É um regime solidário de Previdência. Os que estão trabalhando financiam aqueles que já saíram, na expectativa de que serão financiados pelos que estão trabalhando quando eles saírem, e assim por diante. O Brasil, o assalariamento formal nunca se universalizou. O máximo que nós tivemos foi lá no auge do milagre econômico, lá em 77, 78, nas pesquisas que nós temos sobre isso, que chegou a perto de 70% dos ocupados. Não chegou a 70%. A partir daí caiu, até o final da década de 80, subiu um pouquinho e na década de 90 só caiu, chegou no final dos anos 2000, do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, com 40% de assalariados formais. Isso quer dizer o quê? Que uma proporção imensa das pessoas que antes contribuíam, e que essa contribuição estava chegando para constituir esse fundo, né, da Previdência, essas pessoas perderam direitos porque ficaram muito tempo sem emprego. 40% e sem contribuir. De formalização, isso quer dizer que 60% da força de trabalho, ou perto disso, não 60%, talvez 45%, não contribuíam para a Previdência. Né? Por anos. Então, essas pessoas não somaram tempo de contribuição. Né? Quando vem a reforma da Previdência, a primeira tentativa, né, que começou com os servidores públicos, daí o aumento do tempo de contribuição pelo Fernando Henrique, foram pequenas coisas que foram sendo feitas, foram reformas que foram excluindo ainda mais as pessoas que não puderam contribuir no passado. Né? Então, as reformas não levam em conta essa realidade brasileira do mercado de trabalho, né? Do modo como as pessoas não têm condições, por exemplo, hoje com a reforma do Temer, você tem que contribuir para ter a aposentadoria integral do INSS, que o teto é 5 mil e pouco, né? Você tem que contribuir 42 anos. Não tem nenhum brasileiro no mercado formal, privado, que contribui por 42 anos. Isso não existe. Né? Porque você não tem... primeiro que as pessoas... O nosso mercado de trabalho é tal que, se a pessoa perde o emprego aos 40 anos, nunca mais volta a um emprego formal. Entendeu? Ela vai ser substituída por um jovenzinho de 16, 17, 18, 19 anos, que vai ganhar um terço do que essa pessoa que saiu ganhava, né? E essa pessoa vai ter que se virar contribuindo individualmente, como autônomo, etc. e tal. Isso raramente acontece. Então, essas pessoas vão depender de BPC lá na frente. Né? Benefício de prestação continuada. Portanto, você está criando um horizonte de pobreza na velhice, porque o BPC tem cada vez mais restrições para ser distribuído. Agora, com a reforma do Haddad, parece que a coisa vai piorar. Né? Então, toda a questão é como é que você financia essa política social. A Previdência no Brasil não é uma questão de você dar aposentadoria para velhinho. Isso, mas é isso que eu queria te perguntar. E como é que a Previdência tem sido financiada, então? Você tem milhões de maneiras de você financiar. Primeiro, você tem que tratar a Previdência como uma despesa do Tesouro, certo? E não como alguma coisa que tem a ver, que depende da contribuição. Né? Porque nós temos no sistema previdenciário coisas que não dependem de contribuição, como o BPC,
que entra nessa conta da reforma da Previdência, e a Previdência rural, tá certo? Isso tudo é somado e botado num bolo, né? Então, você tem que tirar o foco da coisa contributiva e transferir isso para o gasto social do governo, tá certo? A Previdência entra como gasto social do governo. Pelo menos uma parte dela, uma parte dela, não, ela na conta dos gastos sociais entra a Previdência Social, BPC, Bolsa Família, então o gasto social do governo é tal, do qual 90% é Previdência Social, tá certo? E aí diz, o rombo da Previdência é 200 e tantos bilhões por ano. É dessa perspectiva puramente atuarial, tá certo? Porque você não tem entrada suficiente, porque o mercado de trabalho não é universalizado, né? Nunca se universalizou. E esse é um problema estrutural. Então, a gente tem que olhar para isso, insisto nisso, tem que olhar para a Previdência Social como uma política pública de assistência social para pessoas que contribuíram, têm direito porque contribuíram, etc., e para um monte de gente que nunca contribuiu e não vai contribuir, que também tem direito a uma vida digna na velhice, né? Então, você tem que encontrar outros lugares de financiamento, que não a folha de pagamento dos trabalhadores. Você tem, como já se tentou muito no Brasil, né? Taxação de grandes fortunas. Você tem ou não tem? Pois é, projetos, né? Você tem projetos, taxação de grandes fortunas, tá certo? Taxação de herança, taxação de riqueza, né? E fazer isso para destinar para a política social do governo. E não para pagar dívida, nem para pagar juros, não sei o quê. Você vai taxar os ricos para fazer política social. E parte central dessa política social é a Previdência Social. A discussão tem que mudar, né? É isso que está no artigo que eu escrevi com o Celso, José Celso Cardoso Júnior, na revista. Você tem que mudar o foco, né? E pensar a Previdência fora da caixinha, né? Dessa coisa do equilíbrio atuarial, que é um erro. Você veja, por exemplo, a coisa dos servidores públicos, né? Como é que você vai ter equilíbrio atuarial se você tem um Estado que a base nunca vai crescer o tempo todo, né? Você tem um tamanho X do Estado, dos seus serviços prestados, não sei o quê, que você vai ter, por exemplo, 7 milhões de pessoas ocupadas no Estado, né? Não vai crescer constantemente para continuar entrando gente para financiar os que estão sempre saindo. Só que as pessoas continuam saindo e cada vez mais, porque cada vez que tem uma reforma na Previdência que vai incluir os servidores públicos, quem tem direito à aposentadoria sai, né? Porque vai ter o seu direito cassado. Então, isso é bola de neve. Tá certo? Você não pode olhar para a Previdência dos servidores públicos e dizer, tá vendo, tem um problema atuarial aqui. Estão fazendo isso com os militares, né? O déficit da Previdência dos militares é 50 bilhões por ano, né? Por quê? Porque você não vai ter um exército que vai crescer eternamente para financiar quem está saindo, quem já saiu, ou não sei o quê. Então, isso é receita de buraco atuarial, se você pensa nesses termos, né? É claro que no caso dos militares você tem o problema dos privilégios absurdos, né? Outro dia eu vi uma notícia de uma família militar que o seu patriarca morreu nos anos 30 e a família está recebendo a pensão até hoje, passa de filho, para neto, bisneto e não sei o quê, né? Essa maluquice do Brasil, que só tem no Brasil isso, né? Então os militares têm privilégios que têm que ser vistos, revistos, essa coisa da pensão vitalícia para as filhas e tudo mais, são privilégios, tá certo? Isso é diferente de você pensar o problema da previdência dos militares e dos servidores públicos como parte também disso que eu estou chamando de uma política social de salvaguarda das pessoas na velhice. Uma sociedade como a nossa, qualquer sociedade, não pode viver, né, com a ameaça o que nós vemos no Chile, né? O Chile privatizou a previdência social. Quando teve a transição, né, a gente começou a ver o problema dos velhinhos, né, miseráveis nas ruas, sendo expulsos de casa, etc. e tal, incapazes de se manter, tá certo? Isso criou uma crise social brutal. O Chile teve que rever esse negócio, voltou para trás, né, e aí começou a tratar a previdência social como isso, uma política social, tá certo? Foi uma parte da
das mudanças que houve no Chile. Parece que lá vão acontecendo o contrário daqui, no ritmo inverso, né? Exatamente. Você tem um modelo social-democrata que vai sendo meio canibalizado aos poucos, Isso. no caso do Brasil. E no Chile você teve um modelo neoliberal que é obrigado a se tornar um pouco menos selvagem. Um pouco menos selvagem. Né? Porque nenhuma sociedade pode conviver com a miséria dos seus velhos, entendeu? Velho na rua, assim, enfim, aos milhões, né? Pois é, mas o que faz a gente... Vamos dizer, essa é uma concepção que eu vou chamar, grosso modo, social-democrata. Sim. Né? E muito de acordo com a Constituição de 88, cuja base é social-democrata. Isso. Né? Ela foi se modificando, acho que um pouco ao longo do tempo, a partir da década de 90, mas acho que o grosso dela foi ficando. Né? Mas a gente tem uma espécie de social-democracia, enfim, a brasileira, que era aquela social-democracia brasileira em que, na verdade, quem está meio para baixo tem alguma coisa e quem está em cima tem muita coisa. Você tem muito privilégio, tem muito corporativismo, tudo isso que você estava se referindo. Né? Mas há uns 10 anos, no barato, a gente já está numa corrente que é totalmente anti-social-democrata. Sim. Né? A gente passou por um período que era liberal-democrata, que eu chamo assim, e de repente a gente está num período que é francamente conservador, neoliberal. A gente teve um governo que era uma frente dessas coisas. Esse governo acabou, a gente tem um governo comprometido com algum ideal ainda de social-democracia, que ainda está muito capenga, porque ele está desmoronando por todos os lados. E está tentando fazer, enfim, tem que fazer reformas de previdência, tem que fazer ajuste fiscal. Como é que fica esse horizonte da previdência num país em que esse modelo acabou sendo, boa parte do orçamento acabou sendo capturado por uma porção de corporações, né, pelo judiciário, você já falou dos militares, ninguém abre mão, é uma coisa impressionante, Adalberto, assim, os juízes no dia seguinte não só dizem que eles não merecem estar lá, como ainda dizem que se criar o teto, eles próprios vão furar o teto, dizendo que o teto é furável, porque são eles que interpretam a Constituição. No dia seguinte, os militares aparecem dizendo que eles não têm privilégio nenhum. No dia seguinte aparece o governo do Distrito Federal, né, dizendo que Brasília foi feita porque é uma cidade capital ostentação mesmo, que não tem dinheiro para bancar, o orçamento de Brasília deve ser 1/5 do que Brasília gasta para manter a cidade monumental, e que aí ou o Brasil paga ou então tira o cartão daqui e a gente faz outra coisa. O governador do Ibanez disse isso. Quer dizer, no dia seguinte todo mundo que supostamente deveria, né, abrir mão, não abre. Então, a impressão que dá é que existe uma espécie de um consenso implícito de que essas reformas, não só ajuste fiscal, mas enfim, você está falando do benefício de prestação continuada, que está também, que isso vai cair aonde? Onde supostamente esse ajuste vai cair? Essa reforma vai cair? Vai cair nos pobres, evidente. Como é que fica um governo desse se ele não tem apoio? Pois é, então, você falou muitas coisas aí, coisa dos privilégios, etc. Essa é uma construção histórica no Brasil que vem... E você tem mais de um livro que trata da história do mercado de trabalho no Brasil. Mas aí você está falando de mais do que o mercado de trabalho, é do processo de construção do Estado no Brasil. Eu não estou nessa história de que o Estado no Brasil é patrimonialista, essa coisa. Não tem nada disso. O Estado brasileiro é muito pequeno, né? É muito pequeno. Sempre foi. Eu uso a imagem do Estado raquítico, né? Um leviatã raquítico de múltiplas cabeças. O Visconde do Uruguai falava uma coisa engraçada, que o Estado brasileiro tinha uma cabeça enorme e não tinha braço, era uma coisinha assim. Isso, exatamente. É o Tiranossauro Rex, né? Então essa imagem. Só que eu uso múltiplas cabeças porque no Império as províncias tinham muito poder. Né? E o poder central estava tentando construir um Estado nacional, mas o poder estava muito tudo descentralizado. De maneira não estatizada, né? Privatizada, exatamente. Na verdade, o imperador escolheu transferir para os agentes privados locais, nas províncias, né, para os presidentes de província, o poder sobre o território, para garantir a segurança, para garantir a justamente porque não tinha força. Exatamente, não tinha força, não tinha um exército nacional, nada disso. Né? Então, vai lá a Guarda Nacional nos estados e blá, blá, blá. Toda essa história que você conhece muito melhor do que eu. Mas eu estou dizendo que vem daí. O processo de construção estatal no Brasil, ele se deu tendo no horizonte um inimigo interno. Né? Esse inimigo interno, primeiro foram os escravos, os escravizados,
né? Teve a Guerra do Paraguai lá no meio, então teve um inimigo, teve a perda lá da Cisplatina, não sei o quê, alguma coisa, alguma escaramuça, mas o Exército Brasileiro, o Estado Brasileiro e tal, se construiu contra a maioria da população, né? Por um grande período na história imperial brasileira, o sonho da elite governante era se livrar do povo, por longo período, né? A gente tem que conviver com essa coisa aqui, tá certo? Então, vamos tentar levar para a África, botar nos navios e mandar isso embora, né? Não é essa coisa só de embranquecer, é uma coisa de se livrar do povo. Eu tenho uma pesquisa interessante sobre essa coisa da capital, da ideia de mudar a capital no Brasil. Sim. Né? E uma delas, que é muito interessante, é a criação de Petrópolis. Uhum. Porque Petrópolis, que era a cidade de verão no tempo do Império, e que continuou sendo na República, a capital do Brasil na República. Você tem que lembrar que até a década de 70 não tinha ar-condicionado, né? Então, tipo, a presidência da República, tudo continuou subindo até o começo da década de 70. Quando os ministérios, afinal, vão para Brasília, né? E quando você vê Petrópolis foi planejada por um alemão, por um tenente alemão, para ser uma cidade de alemães, num lugar que parecesse Alemanha, com as cidades todas cortadas de canais, como se fosse Baden-Baden, entendeu? Mas essa é um pouco a ideia de você estar num lugar que é completo, e lugar frio, né, que é do Alto da Serra, que seja um lugar... longe do povo. A ideia é que a capital não pareça com o país. Isso é que é interessante. Isso, exato. Então, você está tocando exatamente nesse ponto, que é um ponto que explica um pouco... Se você pega as classes médias, por exemplo, né? Já no Império, os engenheiros, os médicos, os arquitetos, etc., conseguiram construir, cercar os seus mercados de trabalho, né, com exigência de credenciais, então as associações de médicos, as associações de engenheiros, não sei o que, as profissões imperiais lá, né, que começaram a ser regulamentadas no Império e que depois a regulamentação durante o período varguista se torna lei, né? E se torna lei garantida pela Constituição de 34 e, sobretudo, de 37. Né? As classes médias universitárias, que eram uma minoria, uma coisinha desse tamanhozinho assim, a gente está falando de algumas centenas de milhares de pessoas, fecharam o seu mundo à competição, né, dos rábulas, no caso dos advogados, dos práticos, no caso dos dentistas, né, dos médicos, né, os curandeiros, etc. e tal. Essas pessoas foram sendo obrigadas a parar, né, a sair do mercado de trabalho, que foi dominado por essas classes médias que fecharam que acabaram com a competição no seu mercado de trabalho, certo? Construíram privilégios, né? Isso foi assim com praticamente todas as classes médias profissionais, incluindo os militares, certo? Os privilégios militares, os militares eram o poder de que o imperador tinha medo. Você sabe muito bem disso, né? Não constituir um exército não foi por nada, não. Mas também pelo fato de que achava que o exército era um poder que poderia, por exemplo, substituí-lo, como de fato foi acontecer. Não da maneira como ele imaginou, é claro, né? Mas quando a gente vê o exército voltando da Guerra do Paraguai, né? Aquela imensa horda de maltrapilhos, andrajosos, etc., né? Entrando no Rio de Janeiro, vitoriosos, etc., cheio de negros, né? Ex-escravos, blá, blá, blá. Era um exército né, brancaleônico, entendeu? Era um negócio... Então, o desfinanciamento do Exército no Brasil, historicamente, isso mudou depois. Né? O desfinanciamento do Império levou ao golpe de Estado. Exato. O desfinanciamento do Exército levou essa coisa do ensimesmamento dos militares, a construção do espírito de corpo, né, e que eles conseguiram transferir isso, né, para a legislação, como privilégios, etc. e tal, que a gente está pagando o preço disso hoje. Né? De você ter, né, um general morto lá nos anos 30 que tem trisneto, né, recebendo a sua pensão até hoje, entendeu? Então, é um conjunto isso não é então não é um Estado patrimonial no sentido clássico do Weber, né? O rei que é dono, né, do território todo do país, distribui o seu território
para suzeranos e não sei o quê, e esses suzeranos, né, os seus vassalos, são responsáveis pelo controle do território, mas essa coisa toda do patrimonialismo weberiano, a gente não teve isso aqui, a gente teve processo de, aí sim, cartorialização do Estado. Um Estado pobre, né, com poucos recursos, e os poucos recursos foram predados por elites econômicas. É claro que as elites econômicas também, capitalistas, as classes médias, estou falando da burocracia do Estado. A gente nunca conseguiu se livrar disso porque a oposição a isso, que só poderia vir de um movimento operário organizado, de uma sociedade civil organizada, etc., que pressionasse as estruturas estatais por flexibilização, democratização do acesso, né, políticas social-democratas, se você quiser. Né? A permeabilização do sistema político para a inclusão de interesses para além daqueles concedidos pelo Vargas lá no seu projeto de valorização integral do homem brasileiro, isso foi barrado pela repressão estatal. Né? A caça aos comunistas, toda a repressão que houve depois de 87, quando vem o Estado Novo, a deportação de... Enfim. Então, não houve possibilidade de surgimento da antítese a esse sistema político altamente fechado em si mesmo. Sim, e o que aconteceu em 88? Então, aí nós temos uma outra questão, porque 88 é um ponto fora da curva. Teve Constituinte. A Constituição de 88 é um ponto fora da curva, certo? E por quê? Uma parte tem a ver com a memória da ditadura, né? Uma parte tem a ver com o operariado nas ruas. Quer dizer, o Brasil foi campeão mundial de greves entre 82 e 86, 87, até as portas da Constituinte. Então o Brasil estava em fogo, em ebulição, tá certo? Então havia essa coisa de que nós temos que dar uma resposta, né, a essa coisa que está reprimida desde tempo. Eu me lembro muito bem de um artigo do Bolívar Lamounier, lá de 87, um pouquinho antes da Constituinte. Ele dizia: o Brasil tem que se haver com o legado da escravidão, que é a extrema pobreza, a miséria da população e a extrema desigualdade. O legado varguista, que é o corporativismo estatal e não sei o quê, e o legado militar, que é o fim das liberdades. Então a Constituinte, ela vai ser o estuário para onde vão convergir os projetos de nação para superar esses legados. Né? Isso estava no debate público na época, tá certo? Se você pega, o Leôncio Martins Rodrigues fez isso da maneira dele lá, um pouco limitada, mas de todo jeito, ele pega o perfil dos constituintes, né? E a Constituinte era de centro-direita, tá certo? É surpreendente que uma constituinte composta de pessoas né, e partidos hegemonicamente de centro-direita tenha produzido uma Constituição. Era o vento da como época, um projeto. Exatamente. Exatamente. Você vai para onde está indo o vento, mesmo exatamente. Que você seja de porta muita ideologia. Que exatamente. Sua, né? Então teve isso, é um ponto fora da curva nesse sentido. No momento em que o mundo inteiro estava se neoliberalizando, né, o Brasil faz uma Constituição social-democrata do tamanho do Brasil, claro. Né? Um sistema único de saúde, tá certo? Isso era impensável, né? Você não era nascido, mas... eu lembro que eu tinha 14 anos, eu lembro da capa do Globo, eu guardei, eu já era nerd. Pois mas... promulgada a nova Constituição. Eu sei, mas você não era nascido antes da coisa do SUS, né? Só tinha acesso ao sistema de saúde no Brasil quem tinha carteira de trabalho assinada e servidor público. Os servidores públicos tinham um hospital próprio, que era o Hospital do Servidor, tá certo? Isso era pelo Brasil inteiro, né, mas nas capitais, sobretudo, eram hospitais lindos, entendeu? Eram hospitais de primeiro mundo, né? E os trabalhadores com carteira. Então, para você ser admitido no hospital, você tinha que chegar com sua carteira de trabalho. Desculpa, eu estou com essa aqui porque já teve gente sentada aí que
estava reclamando do sucateamento dos hospitais públicos e falando assim, antigamente era uma beleza. Era uma beleza. Os hospitais servidores eram uma coisa maravilhosa. Aí assim, é porque todos os outros eram um lixo. É porque não tinha. Não tinha. Não tinha, não é que era um lixo, não tinha. Mas é que eu já vi também, é a mesma coisa de escola pública, que antigamente era uma maravilha, eram 3, 4 escolas públicas. Exatamente, a mesma coisa, é isso mesmo. Então, é a nostalgia do privilégio, entendeu? Então, o que a Constituinte de 88 fez em relação à saúde, por exemplo, quando você universaliza a saúde num país sem recurso suficiente para bancar o problema da saúde pública no Brasil, porque o povo brasileiro é doente, tá certo? Doente no sentido de... Sim, doente fisicamente. Então, você abriu as... Cara, eu me lembro eu no Sebrae, a gente fazendo estudo com operários, não sei o quê, e o Novaes, o Carlos Novaes, que trabalhava com a gente, eu, Álvaro Comim, lá trabalhando com o Chico de Oliveira, ele comentou, rapaz, eu passei na porta do hospital, ali, não me lembro qual hospital, tinha uma fila imensa, nunca vi fila na porta de hospital no Brasil. Não tinha fila, aquela fila imensa, aquele povo andrajoso, né? Negros, pretos, na sua maioria, aquele monte de gente. Aquilo é a porta do Estado para essas pessoas. É a porta do Estado. Ali você não tem que bater, você não tem que ajoelhar para um político, entendeu? Você tem direito, né? Mesmo que você esteja só com uma dorzinha de cabeça, vai lá, a pessoa vai lá, fica na fila, e uma hora vai ser atendido. Essa foi uma mudança brutal na relação das pessoas com o Estado no Brasil, né? E esse serviço em particular, que é um serviço que hoje está em risco de novo, né? Veio a pandemia aí, né? Ainda bem que a pandemia mostrou a centralidade, que é um sistema universal, público, gratuito, etc., para salvar vidas, né? E mesmo com um sistema desse, quando veio a pandemia, tinha vários, você deve ter lido, eu escrevi sobre isso, vários de nós escrevemos, o Brasil estava muito mais preparado do que a maioria dos países da América Latina. E dos países mais pobres em geral, não só da América Latina. Porque nenhum deles tem um SUS. Nenhum país da América Latina tem um SUS, né? Já com experiência de resposta a pandemias. Você teve H1N1, você teve meningite, né? Era um sistema equipado para isso. A gente só não esperava que tivesse um presidente anti-SUS. Anti-SUS, anti-vacina, anti-ciência, anti-tudo, né? E nós pagamos um preço muito alto por isso. Mas, não fosse esse problema, né, se a gente tivesse, enfim, uma liderança voltada para salvar vidas e não para destruir, não para matar as pessoas, talvez tudo tivesse sido diferente. O que eu estou tentando chamar a atenção é para a centralidade disso, né? A escola pública, certo? É ruim? É ruim, mas se você olha assim, né, de longe. Se você vê de perto, né, ela varia muito, o Brasil é muito desigual. Então, você tem escola pública de excelente qualidade pelo interior do Brasil afora, né? Em alguns lugares nas capitais. Algumas capitais pelo Brasil têm boas escolas públicas, né? O Nordeste tem sempre gente ganhando a Olimpíada de Matemática por aí afora, certo? Então você tem, o Ciro Gomes sempre gosta de chamar para si, né, a glória lá da região dele, ter sempre bons estudantes de escola pública, porque tem escolas públicas de qualidade. Então, o problema não é que a escola pública é ruim, o problema é que você tem poderes locais estabelecendo prioridades de outra natureza, levando o dinheiro para outro lugar, né? Não tem que ser corrupção necessariamente, mas construindo estradas, construindo não sei o quê, ao invés de botar dinheiro na educação, mesmo que você tenha constitucionalmente que destinar X% do seu orçamento para isso, né? O dinheiro vem do governo federal, de tudo, ainda mais. Então, isso foi uma revolução. Então, qual é o problema? Né? Você tem que destinar 25% do seu orçamento para a educação. 12, 13, né? E 25% para a saúde. O problema é que 25% de um PIB muito pequeno, em termos relativos internacionais, né? Aí então as pessoas, quando falam, porque o Brasil destina 25% da sua coisa para a saúde, está lá na Constituição. A Suécia destina 27%. E por que eles têm a saúde que eles têm e a gente não tem a saúde que eles têm? Porque o PIB deles é 5 vezes o nosso.
É simples assim. E a população deles é 20 vezes menor do que a nossa. Eles têm 10 milhões de habitantes e o PIB é 5 vezes maior do que o nosso. Aí você destina 25%, e per capita você destina muito mais recursos do que o Brasil. Isso vale para a saúde, para a educação e todos os serviços públicos que são o nosso estado de bem-estar. Então, o nosso estado de bem-estar, que ainda está aí, ainda não foi inteiramente destruído, o Haddad está querendo destruir um pouco, né? Com o ajuste fiscal que ele está propondo. Isso vem sempre um pouquinho, né? Vai sempre sendo comido aos pouquinhos, mesmo por governos ditos progressistas, e vou falar um pouco sobre essa coisa de governos ditos progressistas nesse ambiente de financiarização. Mas o fato é que, sendo comido pelas bordas, ainda está aí. Uhum. Não está intacto, mas está aí. Nós temos uma saúde pública, uma educação pública, certo? Nós temos subsídios a transporte, por pior que você possa dizer que o transporte público no Brasil mas é mesmo nas grandes capitais, é um problema seríssimo disso. Temos problemas de habitação? Temos, mas temos programas habitacionais para os mais pobres, que nunca chega, porque o déficit habitacional é imenso, você tem milhões, tem essa coisa da carência, né? As carências são muito maiores do que a riqueza que o Brasil produz e a capacidade do Estado se financiar a partir da riqueza que se produz. O problema é a financiarização. Isso que eu ia perguntar, assim, a gente tem uma população hoje no Brasil, desde 88 para cá, que indubitavelmente ela é melhor nutrida, ela vive melhor. Vive mais tempo. Ela vive mais tempo. Ela tem, assim, quando você falava em favela na década de 80, imagina. Você falava de casebre, de madeira, de lata, e palafita, sim, rato, era uma coisa... Tudo bem que o saneamento ainda é muito a desejar, mas sim, você não tinha eletricidade, você não tinha serviço, você não tinha água, você não sim, tinha, imagina, eletrodoméstico, você não tinha nada disso. E a população brasileira é mais educada também, na média. Sim, a escolaridade aumentou. Pouco, mas assim, aumenta ano a ano. E assim, e por que esse estado está em risco? Não seriam essas... O que está acontecendo embaixo? Entendeu? Que as pessoas não estão, digamos, necessariamente... As pessoas, né? Generalizar é sempre uma desgraça. Mas assim, por que tem um clima, digamos assim, inclusive de baixo para cima, não só de cima para baixo, de ataque a esse estado de bem-estar social? Então, tá bem. Vem dos dois lados. Esse estado está sendo atacado de todos os lados. Por uma razão... Falar um pouco da coisa da financiarização, deixa eu ver se eu vou ter tempo para falar um pouco. Eu joguei o tapete para entrar isso. As pessoas não entendem muito, o leigo, né, não entende muito o que é o negócio da financiarização. Vou dar um exemplo para vocês que estão ouvindo. A Volkswagen, ela não compete com a Nissan, com a Chevrolet, etc., né, por um mercado consumidor de automóveis. Até compete, mas essa competição, para ela, é peanuts. Ela compete, na verdade, por acesso aos recursos disponíveis no mundo financeiro, porque elas têm ação em bolsa, né? Então, o cliente da Volkswagen é o acionista, não é o comprador de carro. A Volkswagen trabalha, faz tudo o que ela faz para ter acesso a esse dinheiro aí, para que as suas ações subam, né, e que com o dinheiro das suas ações ela possa aplicar em ações de outras empresas, comprar fundos, né, aplicar nas dívidas públicas dos estados para se financiar e ganhar mais dinheiro a partir do input do mercado financeiro e do seu próprio investimento no mercado financeiro. Essa é a noção da financiarização, né? Isso quer dizer que a Volkswagen está obrigada, assim como a GM, a Nissan e todas as empresas do planeta. A Volkswagen compete não é só com as indústrias, compete com todas as empresas do planeta que têm ação em bolsa. E todas as empresas do planeta estão disputando o mesmo recurso. E como é que elas fazem, né, para ter acesso a esse recurso? Elas têm que atrair a melhor nota das empresas de rating. A Volkswagen tem que ser AAA, tá certo? Porque daí os fundos de pensão do Japão, dos Estados Unidos, da Itália, não sei o que, vão investir na Volkswagen, certo? Para ser AAA, elas têm que seguir certas regras de gestão da força de trabalho, né? Gestão ambiental, eventualmente, tá certo? Boas práticas, várias coisinhas que as empresas de rating exigem para extrair o máximo de excedente da sua atividade para
transferir esse excedente para o acionista. Quem cria essas regras? Essas regras, quem cria essa regra? São eles próprios, não, que criam essas regras? Não, é claro, é todo o sistema financeiro. Pois é. Né? Mas as empresas de rating, elas são os principais agentes disso. Ela só vai dar AAA para quem seguir aquelas regras. Né? Que querem dizer, no final das contas, exploração brutal da força de trabalho. Né? Eventualmente seguir certas normas de segurança e não sei o quê, para as grandes empresas muito visíveis, porque você não pode ter trabalho escravo, etc. Tal. Mas o que as empresas fazem? Começam a terceirizar. Né? Então, o seu núcleo aqui está limpinho, lindo, você entra na fábrica, é só, né, você está entrando no hospital. Só que o resto da cadeia de valor, você tem um processo de terceirização e precarização do trabalho que vai até, eventualmente, trabalho escravo. Né, ou análogo ao do escravo. Isso é muito comum na indústria têxtil e na indústria de um modo geral. A automobilística não é um bom exemplo para isso, porque ela tem mais controles. Né? Mas vira e mexe, você vê aí que a Nike teve uma sweatshop que foi, né, explodiram encontraram trabalho semi-escravo, escravo da Nike em Bangladesh, mesma coisa, né, das indústrias de roupa de um modo geral e tal. Então, quando as agências... E a Nike compete com a Volkswagen pelos mesmos recursos, tá certo? Então, há uma pressão que é mundial por homogeneização, por exemplo, das leis trabalhistas, né, rebaixando direitos para maximizar a extração do excedente. Essa é da lógica da financiarização. A pressão em todas as empresas do mundo por redução de direitos do trabalho e, portanto, pressão sobre os Estados nacionais para reduzir direitos do trabalho legais, forçar a coisa da negociação coletiva, etc. e tal, porque na negociação coletiva os trabalhadores estão numa posição mais frágil, vão negociar, etc. Essa pressão é mundial. Né? E a pressão é igual, é nisso que eu queria chegar, sobre as dívidas públicas dos Estados. Né? Quem investe nas dívidas públicas dos Estados são os mesmos capitais que investem na Volkswagen, na Nissan, na Nike. Os Estados nacionais, o Brasil, está competindo com a Volkswagen pelo acesso a esse recurso. Tá certo? E a Volkswagen está competindo com o Brasil. E aí o que o Brasil tem que fazer para ter o rating? Né? Tem que fazer ajuste fiscal. Tem que manter as contas... Tem que sinalizar para o mercado que a dívida no qual todo mundo está investindo é pagável. A dívida pública do Brasil hoje é 73% do PIB, a dívida bruta. A dívida bruta do Brasil é uma das menores do mundo emergente, talvez seja a menor. É muito menor do que da Itália, que é 130%. É muito menor do que da Alemanha, do que da França, do que da Inglaterra, do que dos Estados Unidos, que é 200 e tantos %. Certo? Mas é o Brasil. Né? Tem tradição de calote, tem não sei o quê, é pobre. Né? Então, a pressão ela é muito desproporcional em relação tanto ao tamanho da dívida quanto à nossa capacidade de pagamento. Tem gente que está falando aí que o Brasil vai quebrar. Com uma dívida de 73% bruta do PIB, porque a dívida líquida está em 50%, 51%, que é muito baixa sobre todos os parâmetros mundiais. Então, qual que é a questão? A questão é obrigar o Estado brasileiro, né, a reduzir impostos sobre a atividade privada para aumentar a capacidade de extração do empreendimento privado para o acionista. Tá certo? Então, reduzir impostos, reduzir direitos do trabalho, reduzir a intervenção do Estado e tudo mais, para dar liberdade aos capitalistas para transferir o máximo de dinheiro para os acionistas. A pressão é nesse sentido, mais do que em qualquer outro. Né? E, obviamente, a pressão é para que você tenha capacidade de pagamento da dívida. Por isso a coisa do ajuste fiscal. Quem que vai pagar essa conta? Bom, chegamos então ao início do negócio. Quem que vai pagar essa conta? Os aposentados. Pode escrever, está gravado. O que vai acontecer no governo Lula? Vão desvincular a previdência do salário mínimo. Pode, isso vai acontecer. Vão desconstitucionalizar o piso
da saúde e da educação. Isso vai acontecer no governo Lula, como aconteceu nos governos social-democratas pelo mundo, né? Isso como não se enfrenta o que tem que se enfrentar, que é o tamanho da dívida pública, né? Rever a dívida pública. Por que não pode rever a dívida pública? Porque a maior parte dos investidores da dívida pública brasileira é o mercado financeiro internacional, mas uma parte imensa são as classes médias e as empresas, etc., brasileiras, que não vão abrir mão do seu patrimônio, tá certo? As classes médias e as empresas no Brasil, todas aplicam no mercado financeiro e esperam taxas de juros, etc., né, para manter o seu dinheiro lá. Senão mandam para fora. Então tem uma pressão daí também, né? Enquanto não se rever essa questão da dívida pública interna, certo? Não só isso, né, isso se rever com uma política agressiva de redução de taxa de juros, 1% na taxa de juros aumenta em 50 bilhões a dívida pública no Brasil. Isso que o Campos Neto fez agora, aumentou em 50 bilhões a dívida, o que dificulta muitíssimo você ter o que eles exigem, equilíbrio fiscal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que essa questão da financiarização, ela está indo num geral, não, agora para além do Brasil, está indo num contínuo? É o mundo inteiro. Ou a gente está, sim, mas a gente está vendo alguma coisa estranha, pelo menos do ponto de vista político, de 10 anos para cá. A gente teve aquela crise do subprime, sim, a gente teve uma depressão, a gente teve, e está começando a ter uma espécie de desglobalização. Pelo menos não do ponto de vista factual, de que a gente está com dificuldades cada vez mais, que a gente está começando a ter dificuldades de mobilidade de um país para outro, ou mobilidade de capitais, ou de comunicação, mas coisas parecidas parecem estar no horizonte, né? De guerras tarifárias, de fechar, de querer reindustrializar. A gente fica vendo os discursos do Trump, o discurso da União Europeia. Você acha que isso vai levar a alguma mudança desse cenário? De fechamento, de controle de capitais, essas coisas não, assim? Não, controle de capitais eu acho que não, mas de guerra tarifária, essas coisas, acho que sim. Guerra cambial, como já aconteceu, aquilo que o Guido Mantega denunciou lá, né, durante a crise da subprime, lá em 2008, porque houve isso, uma guerra cambial, de fato, né? Isso eu acho que sim, tá certo? Mas a redução, você ter controle de capitais para evitar, né, essa coisa da pensando se isso você acha que vai ter alguma mudança nesse processo? Acho muito difícil. De financiarização? Acho muito difícil porque nem os Estados Unidos serão capazes de conter um ataque especulativo contra o dólar. Você tem hoje circulando, tem uma nuvem de satélites em torno do planeta, né? As pessoas fazem imagens fictícias, né? Desenhos, não sei o quê, mas você tem algumas centenas de milhares de satélites mortos circulando e detritos circulando em torno do planeta. Você tem alguma coisa como 10 a 15 vezes o PIB do planeta circulando isso quer dizer que isso inclui os Estados Unidos, a China, o PIB do planeta. 10 a 15 vezes o PIB do planeta está circulando nessa coisa em volta da Terra que é o sistema financeiro. Nenhum país pode fazer frente a isso, nem os Estados Unidos. Se houver um ataque especulativo real contra a moeda, que não vai acontecer, porque boa parte desses ativos são dominados em dólar, certo? Então, né, por isso que todo mundo diz, é seguro. Né? Eu uso a imagem num outro texto que eu mandei, que vocês publicaram, eu uso a imagem do mercado financeiro como uma galáxia com um buraco negro no meio. O buraco negro é o tesouro americano, tá certo? Quanto mais longe da galáxia, né, menos essa coisa da atração, né, do buraco negro é importante. Mas ela é sempre atração. Acontece alguma coisinha aqui, todo mundo volta para lá. Em qualquer lugar. Aqui nas fronteiras da galáxia está o Brasil e está os países mais pobres, etc., que dependem daquele negócio lá e ao mesmo tempo não conseguem sair, porque não podem sair porque estão sob a égide desse negócio. O mundo está nessa armadilha, né?
E parte disso decorre do fato de que os Estados nacionais, depois da crise de 2008, lançaram esse dinheiro nos bancos, né? Esse dinheiro não morreu. Esse dinheiro somou-se ao dinheiro que já circulava, né? Perdeu-se muito dinheiro na coisa lá, porque tinha muito lá nos Estados Unidos, sobretudo, porque muito do que tinha ali era fictício. Então, parte do dinheiro que foi injetado nos bancos foi para cobrir essa ficção, né? Era mentira o dinheiro que diziam que tinha ali, alguns bilhões, né? Trilhões talvez, se pegar o mundo inteiro, mas os Estados injetaram muito mais do que os trilhões que foram dissolvidos na crise, que é aquilo que era mentira, né? Então, os bancos se tornaram, de novo, solventes numa proporção inimaginável, tá certo? Os fundos de pensão se recuperaram rapidamente, então você tem, a cidadania financeira voltou da mesma maneira, né? E muito mais forte, e hoje você não tem nenhum Estado nacional capaz de fazer frente a isso, muito menos nós. O Brasil está sofrendo um ataque especulativo contra a nossa moeda, né? Pesado. Não tem porquê o dólar estar subindo do jeito que está. Não tem nenhuma razão material. Esse é ataque especulativo, né? Para forçar o Haddad a fazer o que ele tem que fazer. Tirar o dinheiro dos pobres. É disso que se trata. O governo Lula tem que dar uma amostra. Eu só vou confiar em você se você tirar dinheiro de pobre. Se você ficar aí tentando taxar rico, né, essa coisa toda, você vai continuar se fudendo. É isso que está sendo dito. Certo? E você não vê... Não tem saída disso. Então o nosso tempo acabou. Feliz Ano Novo! Brincadeira! Muita felicidade no ano que vem. Vocês já viram assim, que isso aqui é só a amostra do pano. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre isso, né? Mas, enfim, é engraçado que aqui, né, no estúdio tem uma igreja que bate o sino quando tá faltando 5 minutos. Você viu o sino batendo? Só hoje que eu me dei conta. Assim, o tempo tá acabando, né? Bom, você já sabe, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Adalberto, é só visitar o site da Insight Inteligência. Mas, pelo amor de Deus, não só o site da Insight Inteligência. Você vai direto para o site do Cielo, você vai para o site da Amazon, você vai ver o Adalberto tem dezenas de livros nessa altura do campeonato. Escreveu sobre as coisas mais importantes que se tem na sociologia do trabalho, mas também na sociologia política, tá? Então você pode começar lendo os textos dele na Insight Inteligência, depois você vai para a Amazon, depois você vai para o site do Cielo, onde tem os artigos acadêmicos dele, acadêmicos propriamente ditos, né? E, no que diz respeito à Insight Inteligência, se você quer ver a versão impressa, é só assinar um dos nossos planos, que também pode ser feito pelo nosso site. E para não perder nenhuma novidade do canal Meio ou da revista Insight Inteligência, acompanhe as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, ou X-Politics, Facebook. Muito obrigado, querido. Obrigado, Cris. Foi um prazer e até o próximo Diálogos. Donald Trump fez várias promessas na sua campanha, a maioria delas inflacionária. O Federal Reserve, o Banco Central americano, vai ter um trabalho monumental para controlar a inflação devido ao mercado financeiro viciado em taxas de juros baixas. Quer conhecer a origem desse problema? Assista A Era do Dinheiro Fácil, documentário da PBS disponível no aplicativo de streaming do Meio Premium, e veja como uma série de erros do Fed aumentou a desigualdade social nos Estados Unidos e causou a ascensão da extrema-direita americana.